Olá, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente estou aqui, né? Mais um dia aqui, aproveitando, aqui resolvendo minhas coisas na rua, mas a gente vai conversando assim. E assim eu vou ajudando vocês aí com as situações. Então, gente, vamos falar sobre uma situação aqui. A pessoa, né, em questão aqui, né? Ela diz mais ou menos assim, né? Irmã, eu reconheço que eu me casei, que estou em um segundo casamento, portanto eu estou no adultério. Mas a minha preocupação é com os meus filhos. E os meus filhos, o que é que serão deles? O que é que serão dos meus filhos, irmão? Olha, gente, né? Primeiramente eu sinto muito pela sua situação, independente de qualquer coisa, certo? A palavra de Deus não muda, né? Os casos, né? Cada caso pode ser um caso, mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é a mesma, né? É a gente que tem que se adaptar a ela, e não ela se adaptar à nossa situação. É nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus. Isso é fato. Certo? Então vejam, né, gente, às vezes, assim, a pessoa fica pensando realmente, pensa assim nos filhos, mas, gente, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer nessa situação, porque se você sabe que é adultério, que é pecado, que você está no adultério, que você está no pecado, né? Então, sabe que Deus é contra isso aí. Isso não é simplesmente só um pecadinho, é um pecado que de fato vai levar você, né, ao inferno, né, se você não de fato não se arrepender desse pecado. É um pecado de morte, né? É um pecado de morte. O adultério, ele é um pecado de morte. Então não é qualquer pecadinho, né? Não é um pecado, não é uma mentirinha, não é nada independente. Para Deus, o fato é que para Deus não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Tudo é pecado, né? Tudo aquilo que não está de acordo com a vontade dele é pecado. Então vejam só, né? Reconhecer, primeiramente, deixa eu fazer algumas observações aqui. Reconhecer que você está no adultério, reconhecer que você está em um segundo casamento, certo? Não é o suficiente, você sabe disso, certo? Porque você precisa sair desse pecado. Reconhecer não é o suficiente. Reconhecer não é o suficiente para que você, né, esteja liberta desse pecado, né? De fato, né? Porque muita gente sabe que está no pecado, sabe que está no erro. Muita gente sabe que está no erro, está no pecado, mas não sai dele. Então tem consciência do pecado. Então só em ter consciência do seu pecado, a acusação vai ser maior, né, contra você, né? Então você está consciente aqui do seu pecado. Diferente daqueles que, né, que não tem tanta consciência do seu pecado, né? Nem esses que não tem tanta consciência do seu pecado. Deixa eu passar aqui, gente, essas motos. Nem esses que não tem muita consciência do seu pecado vai estar livre, porque, né, o seu consciente vai acusar de certa forma, não tem para onde o homem escapar. Então, como eu disse para vocês, só reconhecer que você está no erro, só reconhecer que você está no pecado, não é o suficiente realmente, né? Você tem que sair dele, tem que se libertar dele, tem que confessar realmente, tem que se arrepender, né, desse pecado realmente, né? Porque reconhecer só o pecado e não sair dele, você já é réu confesso aí, né? Vai ser réu confesso aí, se você não sair dele. Não é só o sair, né? Tem aquela coisa que não é só o sair, é o se arrepender de fato desse pecado, né? Então essas observaçõezinhas aqui que eu quero falar para vocês, né? Não é só reconhecer que está no erro, porque como eu disse aqui, muitos cônjuges
certo? Sabe que está no erro, sabe que está no pecado, sabe que é adultério, certo? E fica lá, e fica anos e anos no adultério, vive anos e anos. Então esse daí já não vai estar, né? Esses daí já não vão estar tão ignorantes, né? Já não vão estar tão ignorantes perante a palavra do Senhor, porque tá vivendo no pecado, sabendo que está no pecado. É diferente. Então, como eu disse para vocês, necessário é que a pessoa, né, reconheça sim, né? Reconheça que está no pecado diante de Deus, mas se arrependa de verdade, de fato, se arrependa de fato do seu pecado e saia dele, né? De fato, porque também, como eu disse, não é só sair, né? Porque muitos deixam, né, sair, abandonar, mas arrependido, porque não adianta sair sem estar arrependido, tem que se arrepender do pecado, confessá-lo, né? Se arrepender, sair dele, abandonar ele, né? Abandonar o pecado, né? Para que de fato você esteja justificada diante de Deus, né, gente? Para que as pessoas estejam justificadas diante de Deus, é necessário esse processo aqui, né? Reconhecer o pecado e ficar nele é mesmo que nada, é mesmo que você tomar banho e não se lavar, né? Não passar o sabonete, não tomou banho, né? Não tirou o grude, é a mesma coisa, certo? Reconhecer e não sair do erro é mesmo que nada. Gente, deixa eu ir aqui, infelizmente eu vou ter que desligar, vou ter que gravar esse áudio em duas coisas aqui, que eu vou aqui na papelaria aqui, ver aqui quanto é que tá aqui o negócio, né? Já volto aí, tá bom? Pra gente concluir esse assunto.